o posicionamento da igreja neste tempo. Vivemos um tempo muito difícil, um tempo em que a igreja tem sido constantemente atacada por filosofias desse mundo, por enganos que são propagados em nossa sociedade e muitas vezes tem levado a muitos a se desviarem da fé no Senhor Jesus. A igreja precisa se posicionar, mas qual deve ser o posicionamento de nós, servos do Senhor, da igreja de Cristo hoje, para combater esse ataque que está sobre nós? Diante das perseguições, diante de nossa sociedade, muitas vezes nós sentimos dificuldade em nos posicionar como servos do Senhor, a ponto de não negarmos o nosso Deus, a ponto de nós morrermos em favor da verdade que cremos. Uma história que impacta muito o nosso coração, que a palavra de Deus deixa registrada, é a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Senhor na Babilônia, um local estrangeiro, um local estranho, que adorava falsos deuses, cultuava a deuses pagãos, tinha todo tipo de orgia, coisas deploráveis eram feitas na Babilônia, mas aqueles servos do Senhor estavam inseridos naquele contexto. E eu e você hoje estamos inseridos em um contexto muito semelhante ao de Sadraque, Mesaque e Abednego. Estamos em uma sociedade que não adora ao Senhor, uma sociedade que muitas vezes tem buscado se desviar de tudo aquilo que a Bíblia tem mostrado que é pecado. Temos visto hoje muitas coisas sendo normais, sendo colocadas como coisas normais, e tem feito muitos se desviarem, meus queridos e minhas queridas irmãs. E a pergunta que fica: onde está o posicionamento da igreja? Muitos acabam sendo influenciados e por medo, muitas vezes por temor de perder o seu status, de perder amigos, de perder seguidores, de perder pessoas que as amam, de perder tudo aquilo que têm. Elas mudam de posicionamento, negando assim que servem ao Deus Todo-Poderoso que enviou Cristo para morrer em nosso lugar. Quantos crentes mudam de posicionamento diante das dificuldades que estão sobre ele, diante das perseguições desse tempo? Mas nós somos encorajados a lutar em favor da verdade que cremos. Independente se iremos morrer ou pagar com a nossa própria vida, independente se nós pagaremos a conta com a nossa própria vida, precisamos testemunhar do Senhor e pregar esse evangelho através do nosso testemunho, de não nos dobrarmos diante da estátua do rei Nabucodonosor, de não nos dobrarmos diante desses posicionamentos, de não nos conformarmos de estarmos na corte no Egito, na casa de César, aonde nós estejamos em um contexto diferente. Nós não somos desse mundo, mas estamos aqui para resplandecer a luz de Cristo por onde quer que nós andemos ou estejamos. E eu quero ler o relato para você em que o rei Nabucodonosor fala a Sadraque, Mesaque e Abednego, e ele diz assim em Daniel 3, verso 15: pois agora quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Olha só que lindo, meus irmãos. Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram em meio a uma situação em que eles iriam morrer se não adorassem a imagem de ouro esculpida pelo rei Nabucodonosor. E eles assim não se prostraram quando as trombetas tocaram. O rei ficou indignado, furioso, o seu semblante mudou, diz a palavra de Deus, a ponto daquele rei mandar aquecer a fornalha de fogo ardente 7 vezes mais, de forma que eles fossem exterminados por não seguir
as suas ordens e se prostrar diante da sua estátua. Pois bem, Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram inertes, permaneceram parados no mesmo lugar sem se prostrar. Foram atirados na fornalha, mas Deus enviou livramento aos seus servos e aos homens que resolveram não se dobrar às coisas daquele tempo, não resolveram se prostrar os deuses daquela época. E essa deve ser a nossa mesma atitude. Mesmo se Deus venha nos livrar, venha nos poupar das consequências das nossas decisões, ou permita que nós passemos por elas, independente, nós não podemos nos prostrar diante dos pensamentos desse tempo, das filosofias desse mundo, não podemos nos prostrar diante dos deuses que estão neste tempo. Precisamos nos posicionar como igreja, crendo no cabeça que é Cristo Jesus, não nos desviando da verdade que é a palavra do Senhor. Deus enviou livramento a Sadraque, Mesaque e Abednego, os livrando da fornalha de fogo ardente. Mas diversos apóstolos não escaparam da morte, isso porque resolveram se posicionar contra o pecado e contra o sistema daquele tempo. Por mais que nós enfrentemos a morte, por tomarmos a decisão de testemunhar e nos posicionar contra o sistema desse tempo e dessa sociedade hoje, precisamos a qualquer custo testemunhar que somos servos do Senhor, porque não importa onde estejamos, nós não somos desse mundo, mas estamos aqui para resplandecer a Cristo. E não há melhor forma de nós mostrarmos que servimos ao Senhor do que nos posicionarmos contra o sistema, independente das consequências que essa nossa atitude irá acarretar. Por isso, que possamos assim testemunhar do Senhor, não tendo vergonha das suas verdades, não tendo vergonha de ser servo dele. E quando vier situações que nós devemos nos posicionar, eu e você precisamos dizer que nós somos servos do Senhor e não faremos isso porque desagradaremos ao nome e à pessoa do nosso Deus. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos guiado e tem nos ensinado a Tua Palavra. Nos ajude, ó Deus, dia após dia a ensinar a Sua Palavra às pessoas com as nossas atitudes e com o nosso testemunho, sobretudo. Nos ajude, ó Deus, a cada dia mais caminharmos pela vereda da justiça que o Senhor conquistou em Cristo Jesus, para que nós vivêssemos e caminhássemos nela, a fim de que ao final alcancemos o prêmio da vocação de Cristo, que é a vida eterna, a salvação pela graça por meio da fé. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude a nos posicionar perante esse tempo. Não deixe que o medo, ó Deus, que o temor, que, ó Deus, o medo de perder as coisas que mais nós amamos seja maior que o amor que sentimos pelo Senhor, a ponto de nós nos desviarmos de Ti. Que possamos amar o Senhor acima de tudo, a ponto de não se importarmos com aquilo que iremos perder, mas sabemos que por mais que nós percamos nesse mundo, nós estamos ganhando para contigo. Nós te agradecemos por tudo, pedimos isso em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado pela sua presença aqui nesse vídeo. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, as próximas mensagens e orações que eu tenho colocado aqui para você. Para você não perder os próximos vídeos, as próximas mensagens e louvores que eu coloco aqui para você. Tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo do canal. Eu estou, desde já, à sua espera.